a partir da variante a gente consegue renderizar o botão que a gente quer e passa novamente, repassa na verdade as propriedades que a gente recebeu desse botão abstrato para esse botão que vai ser a implementação de fato. Porque o princípio de inversão de dependência, ele diz que a gente deve depender de abstrações e não de implementações. E aí pessoal desenvolvedora, tudo tranquilo? Meu nome é Matheus Apolinário e você está no CodeZone XT. E nesse vídeo eu vou mostrar a solução do terceiro desafio do hashtag Bora Codar da Rocket City. No caso, o terceiro desafio era pra gente construir botões, codar na verdade botões e cursores. Eu vou mostrar um pouco sobre o desafio para vocês. Era pra gente codar botões com variantes na verdade diferentes. No caso, um botão que seria o botão primário, um botão que seria o botão secundário e um botão que seria o botão terciário. Aí cada uma dessas variações teriam modos diferentes de operar. No caso, operar de uma forma quando ele está com foco aplicado sobre ele, quando ele está desabilitado, assumir uma outra estilização, e também colocar quando ele estiver em estado de loading, também tem que modificar a forma com que ele é renderizado. Além disso, ele também mostra aqui ao lado nessa tabela os cursores que devem ser usados para cada um desses estados dessas variantes. No caso, quando está desabilitado é para colocar um cursor de not allowed, de não permitido. Quando está no loading é para renderizar um cursor de carregamento. E quando está com esse ícone é para a gente colocar o cursor de movimentação. E eu vou mostrar para vocês agora o resultado que eu obtive. Eu construí de forma bem simples e foi esse resultado que eu cheguei. Bem parecido com o que estava estipulado aqui, os botões com as três variantes principais, primário, secundário e terciário, e com todas as características que eles pediram aqui, que no caso é o botão padrão, default, segundo com hover aplicado, e os três eles se comportam de maneiras diferentes quando ele tem um mouse sobre eles. A terceira variação seria quando ele recebe o foco sobre ele, que é quando ele recebe um clique. Vou ver o próximo. Seria o Disabled. O Disabled eu vou ter que manipular nível de código, mas é bem simples, apertar Ctrl e aqui eles estão todos desabilitados. Aí dá pra perceber também que o cursor ele modifica quando a gente passa o mouse sobre esses botões quando eles estão desabilitados, assim como as instruções pedem, que é para renderizar esse cursor aqui quando eles estiverem desabilitados. A próxima funcionalidade seria quando ele está em loading. Eu vou tirar esse comentário e a gente vai ver os botões. Uma coisa que eu fiz foi uma regra de precedência, ou seja, o disabled ele é superior ao load, ou seja, quando ele tiver com os dois estados ativos, tanto o disabled quanto o loading, o disabled vai sobressair. Então eu preciso de desabilitar o estado de disabled. Copiei errado. Preciso desabilitar esse estado para o loading ele funcionar. Aí dá pra gente perceber que também o cursor ele modifica a depender do... Na verdade ele modifica quando a gente passa o mouse por cima de cada um desses botões, independente da sua variante. E a gente consegue ver também o ícone aqui no lado esquerdo. O próximo estado seria o estado com o ícone, que eu vou só comentar esse aqui e comentar esse, que é com o cursor de movimentação e com o ícone aqui na esquerda. Então foi esse o resultado que eu obtive. Eu explorei muito nesse projeto a ideia de trabalhar com o princípio do Solid, que é expresso pela letra D de Dependency Inversion, princípio de inversão de dependência.
E eu vou mostrar a nível de código para vocês como que eu projetei essa aplicação para ela funcionar. Bom, a nível de código a gente tem um botão que ele é como se fosse um componente que vai encapsular a lógica de decisão de qual variante a gente vai utilizar. Então ele pode ser considerado um botão abstrato, podemos dizer assim. Que a partir dele que vão ser redirecionados para os botões, para as variantes específicas. Porque o princípio de inversão de dependência, ele diz que a gente deve depender de abstrações e não de implementações. O que eu quis trazer nesse projeto por meio dessa ideia de criar um botão que ele encapsula essa lógica de... encapsula, na verdade, essa lógica de decisão de qual variante a gente vai utilizar. Para isso funcionar, a gente precisa de criar uma interface para poder fazer com que todas as variantes de botões, elas sigam. No caso, eu criei essa pasta share que tem tanto esse button properties, que é essa interface que vai ser a responsável por guiar todas as variantes, todos os botões que são variantes do botão, que são as implementações, na verdade, do botão que é abstrato. E aí eu estendi todas as propriedades de um botão natural do React, para a gente poder utilizar as propriedades dessa maneira aqui, ó, de forma igual a um botão convencional, um botão que não é um componente customizado, no HTML normal. E outra coisa que eu fiz foi a variante, que ela pode ser tanto primary, quanto secondary, como tertiary. E também eu coloquei dois estados, na verdade, que vão manipular aquela ideia daqueles modos diferentes de exibição do botão, que no caso é o botão que está em carregamento, que está com algum processamento sendo feito, e também quando ele está com o ícone visível. Basicamente aí eu exportei esses dois tipos, e todos os botões e nesse componente abstrato que eu criei, que é uma molécula, ele recebe na verdade ele tem um array de botões, na verdade um objeto que tem todos como chave as variantes de botão e os componentes que vão ser renderizados quando essa variante ela for chamada, entre aspas, requisitada. E aí, como propriedades, todos esses botões eles precisam de ter como propriedade essa interface que eu criei. Ou seja, todas as variantes desse botão, todas as variantes de um botão na nossa aplicação, elas precisam de seguir essa interface button properties. E aí ocorre aqui, a partir da variante a gente consegue renderizar o botão que a gente quer e passa novamente, repassa na verdade as propriedades que a gente recebeu desse botão abstrato para esse botão que vai ser a implementação, de fato, do botão que a gente quer renderizar. No caso, tanto pode ser primary, um botão primário, um botão secundário ou um botão terciário. Aí dentro das nossas implementações, dentro das nossas implementações de variante, a gente tem, de fato, vou pegar só o primeiro para vocês verem, que a gente tem de fato as regras de negócio, no caso, como que vai ser exibido esse botão. No caso, os botões primários, eles têm uma estilização diferente, eles têm uma cor de fundo diferente e algumas características diferentes. Quando o mouse, na verdade, quando ocorre o hover, o evento de hover sobre ele assume uma cor de fundo diferente, ele assume um focus igual, mas ele tem características diferentes dos outros tipos. E aqui a gente tem toda a implementação se ele tiver desabilitado, ele não renderiza nenhum ícone, que é essa parte aqui. Se ele tiver com o estado de loading ativo, ele renderiza um spinner, que é um botão, na verdade é um componente que só é aquele spinner mesmo, aquela roda que faz o efeito de loading. E também, se tiver um ícone, ele é renderizado do lado esquerdo do texto. E depois a gente tem o children. O children seria aquele conteúdo do botão mesmo. Todos os botões eles seguem esse mesmo padrão. O secundário também, mas o secundário tem estilizações diferentes.
E o último, que seria o terciário, ele também tem estilizações diferentes e tem implementações diferentes. Eu separei esses componentes em átomos na verdade não em componentes específicos, porque vamos supor que o botão primário tenha uma lógica diferente do botão secundário. Talvez ele assuma um comportamento diferente caso o loading estivesse habilitado, ou se ele tivesse a partir do estado de disabled ele some da tela ao invés de ficar transparente, ele fica com uma opacidade menor. Ou seja, eu resolvi separar essas implementações das variantes em componentes à parte para a gente ter mais flexibilidade e também para a gente poder incluir novos botões a hora que a gente quiser. Basta a gente colocar aqui no nosso objeto que dita os botões. Primeiro, na verdade, a gente precisa de ir lá nas nossas variantes e colocar uma nova variante, e a partir daí a gente consegue colocar um novo objeto aqui nesse objeto de botões, e a gente pode utilizar essa variante aqui por fora e renderizar esse botão com uma nova variante. Ficou bem flexível, vocês perceberam que ficou bem flexível? Então foi a minha implementação. Eu tentei explorar bastante essa ideia de não depender de abstrações, não depender de implementações, e sim depender de abstrações, o que deixa o nosso código com um acoplamento muito mais baixo, deixa a gente muito mais suscetível a mudanças, caso a gente queira mudar o comportamento de um botão específico ou incluir uma nova variante. Então é isso, se você ficou até aqui, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal, porque a gente tá rumo aos 2.000 inscritos no canal. Eu fiquei com Deus aí e até a próxima.